Então aqui, o nosso próximo passo aí agora é fazer a análise, né, do Quicksort. Então, antes de ir para a análise, vamos recapitular rapidamente o que acontece lá nesse algoritmo do Quicksort, né? O Quicksort a gente usa esse procedimento do particionamento, né, uma função que auxilia ali. Cada vez que você particiona, né, então você escolhe um pivô. No momento em que você faz o particionamento em torno do pivô, o pivô ele acaba ficando na posição correta, né? E aí, na hora que você faz o particionamento, que esse pivô fica na posição correta, você pode ficar com uma metade de um lado para ordenar e uma outra metade do outro lado para ordenar. Só que essas metades aí, quando eu falo metade, não é bem metade, porque depende do pivô. Às vezes você tem uma dessas, você tem os lados dessas metades aí, eles acabam sendo lados, assim, de tamanhos diferentes, né? Isso depende muito do pivô. Inclusive, a gente viu alguns exemplos que você escolhe um pivô, um lado fica com todos os outros elementos do vetor, aí fica o pivô e o outro lado fica vazio, né? Ou às vezes tem algumas escolhas de pivô que faz com que os dois lados fiquem um pouco mais balanceados, tá? Então, daí, essa era a ideia do Quicksort é essa, né? Só estou chamando atenção para essa questão do particionamento, porque os nossos algoritmos recursivos, sempre quando a gente vai buscar a relação de recorrência, a gente quer saber assim, qual que é o tamanho da entrada da instância recursiva, né? Então você está lá resolvendo uma instância de tamanho n e aí você faz uma chamada recursiva. Quando você faz essa chamada recursiva, você quer saber, você precisa saber, né, na hora da relação de recorrência, para qual tamanho. Então, por exemplo, lá no Merge Sort e até na busca binária, a gente pegava tamanho, né, n sobre 2. Né? Tinha piso e teto e tal, você pegava o tamanho n sobre 2. Outros exemplos que a gente viu, a gente sempre diminuindo, né, de 1 o tamanho da instância. Agora no Quicksort o funcionamento é um pouco diferente, porque se você olhar aqui pro código do Quicksort, né, que é o nosso ordena aqui, no momento em que eu estou com o meu vetor aqui, né, faço o particiona, executo o particiona, e aí chamo para ordenar para as partes, né? Então assim, ó, eu peguei, executei o particiona, tá? Ele me transformou assim com o pivô aqui. Aí essa parte com os elementos menores iguais do que x, que maiores iguais do que x, tá? E como eu estava comentando, esse tamanho e esse tamanho aqui que vão me indicar qual que é o tamanho dessa chamada recursiva e o tamanho dessa chamada recursiva. Né? Quando eu tô falando, o tamanho da chamada recursiva, na verdade, é o tamanho do subvetor, né? Qual que é o tamanho do subvetor que vai do A até o m-1 e qual que é o tamanho do subvetor que vai do m mais 1 até o b, tá? Então, se eu chamar isso daqui de, vamos supor, k, tá? Que é k. Não confundo com o x ali, tá? Aqui é K. Quantos elementos que eu tenho nessa parte daqui? Bom, no total eu tenho N elementos, tá? Então, se aqui eu estou trabalhando com K, aqui quantos Ks que eu vou ficar? Bom, aqui eu tenho 1, né? Aqui eu tenho 1. Então, aqui eu vou ter N menos K menos 1, tá? Então, se eu fosse escrever alguma coisa parecida aí para a minha relação de recorrência do Quicksort, tá? Eu estou lá contando, né, como sempre aqui eu estou contando lá o número de comparações, tá? As comparações elas vão acabar acontecendo aqui dentro do particiona, tá? A gente até viu, a gente fez a análise do particiona ali, né? Então, o número de comparações do Quicksort para uma entrada de tamanho n vai ser, tá? Deixa eu escrever aqui num lugar melhorzinho aqui, talvez aqui embaixo. Então, comparações do Quicksort para tamanho n. Tenho dois casos, o caso de base e o caso de não base. Né? Então, o caso de base, A maior ou igual do que B, isso daqui, se parar para pensar, é a mesma coisa que N menor ou igual do que 1. Tá? Então, quando N é menor ou igual do que 1, eu não faço nenhuma comparação, isso daqui dá zero. Tá? Agora, caso contrário, quando N é maior do que 1, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as comparações recursivas do Quicksort para uma parte que tem tamanho K, como eu falei aqui, ó,
tá? Mais o custo do quicksort para uma outra parte que tem tamanho n menos k menos 1, mais o que falta eu somar? Falta eu somar o custo do particiona, que é o meu CP lá, né? CP, tá? O CP para o vetor de tamanho n, né? Porque se aqui entrou um vetor de tamanho n, aqui eu também estou trabalhando com um vetor de tamanho n, né? Isso daqui acontece se o n, né? Se o n for maior do que 1, tá? Então, 0 se o n for menor ou igual do que 1, e esse custo aqui, né? Essa relação de recorrência estranha aqui, se o n for maior do que 1, tá? Então, essa que é a ideia da relação de recorrência, pelo menos no início, tá? Então, vamos vir para cá, ó. É exatamente o que está escrito aqui, ó, tá? Então, C de n, número de comparações com elementos do vetor feitas pelo quicksort, ele é 0 se o vetor tem tamanho n menor ou igual do que 1, e se tamanho maior que 1, então é C de k mais C de n menos k menos 1 e CP de n. Só que a gente já viu que o CP de n, né, é igual a n. A gente já viu isso daí. Então, o custo lá do particiona, né, quantas comparações são feitas no particiona num vetor de tamanho n, são exatamente n comparações. Então, eu posso substituir isso daqui, tá, por n. Daí eu chego nessa outra fórmula aqui para a relação de recorrência. Bom, como é que faz para resolver isso daí? Não tem uma forma fácil de resolver isso, porque você não sabe quais são os tamanhos da tua partição, esse tamanho K, tá? Fica muito complicado você resolver essa relação de recorrência aí, tá? Então, quando a gente chega nesse tipo de situação, né, ou a gente usa uma matemática muito avançada aí, e eu acho que nesse caso aqui também acaba que não vai chegar em lugar nenhum aqui. Ou a gente acaba sempre quebrando no melhor caso e no pior caso, tá? A questão aqui é assim, o que é um melhor caso e o que é um pior caso? Talvez nos outros algoritmos, tanto os algoritmos de ordenação, aqueles de busca que a gente viu, até que fosse evidente o que é melhor caso e pior caso. Só que o quicksort ele é tão assim estranho o comportamento dele, né? Por que estranho? Porque às vezes as partições elas ficam balanceadas, né? Por exemplo, fica metade do lado esquerdo, metade do lado direito. Mas às vezes você fica com uma parte esvaziada de um lado e todo o restante do vetor no outro. Às vezes você fica com coisas entre isso, né? Tipo, quer dizer, não fica nem totalmente balanceadas, meio a meio, mas também não fica totalmente desbalanceada. E aí, quando eu for falar para você o que é o melhor caso do quicksort, fica difícil de entender. O que é o pior caso do quicksort também fica difícil de entender, tá? Então, assim, se fosse usar um pouquinho da intuição, né? Se fosse usar um pouquinho de intuição, talvez você pensasse assim, olha, se eu dividir no meio que eu digo assim, se o meu particionamento tiver sorte em quebrar as duas coisas no meio, eu vou ficar com duas chamadas recursivas de tamanho n sobre 2, e aí fica, né, mais ou menos n sobre 2, e aí ficando com o tamanho mais ou menos n sobre 2, eu vou ficar com uma coisa mais ou menos parecida com o que acontecia lá no merge sort, né? O merge sort era bom. Então tá bom, talvez esse seja o caso bom, né? Você quebrar o vetor, né, particionar o vetor, sempre no meio, tá? A questão é assim, que se eu perguntar se eu chegar para vocês e falar assim, qual que é o vetor que sempre vai dar a partição no meio, tá? Tipo, é o vetor já ordenado ou o vetor ordenado de trás para frente. É difícil, tá? De falar quando que vai dar o melhor caso, esse caso em que as duas partições são iguais. Então, o quicksort ele é um pouco mais assim, você tem que raciocinar mais sobre esses casos aí. E o pior caso, talvez, na tua intuição, né? Tem a ver com você fazer os tamanhos das partições serem completamente desbalanceados, né? Por exemplo, se tem a partição da esquerda com 0 elementos e a partição da direita com n menos 1 elementos, tá? Isso parece que é um caso ruim, né? Então a gente vai começar trabalhando assim, primeiro com o pior caso, tá? E aqui, análise do pior caso, tá? Como eu falei, eu estou olhando um caso que parece ser ruim.
eu ainda não tenho certeza se esse é o pior caso, tá? Como eu falei, né, esse caso ruim, ele vai produzir partições de tamanho 0 e n-1, tá? Então isso acontece, por exemplo, se o vetor já estiver ordenado, né? Ou se o vetor estiver ordenado de trás para frente, quando você pega sempre, por exemplo, o pivô aqui, né? Se ele está de trás para frente, ele não vai mudar nada o vetor aqui. O vetor que estava aqui, por exemplo, sei lá, na verdade vamos pegar aqui o vetor ordenado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o pivô é o 6. Aí quando você particionar, o pivô vai permanecer nessa posição, mas daí a gente sabe que vai poder engessar os 6, né? E aí vai ficar com essa parte aqui para trabalhar. E aí depois, quando você escolher o próximo pivô, que é o 5, vai engessar ele, né? Mas aqui você sempre vai ter partições assim, né? Tipo, todo mundo de um lado e aí a outra parte esvaziada aqui com 0, tá? Então, ó, se pegou um vetor de tamanho n no início, você vai ter uma parte com tamanho 0 e a outra parte com tamanho n-1. Aí depois o do n-1 vai ficar com 0 e n-2. Aí depois um 0 e n-3, tá? Por que vai crescendo de 1 aqui? Porque o pivô você sempre vai fixando no lugar, né? Então, sempre, pelo menos um você se livra, tá? Então, isso acontece no vetor já ordenado, como eu mostrei aqui, mas o vetor ordenado de trás para frente possivelmente vai acontecer também, tá? Então, esse é um caso ruim, aparentemente ruim, né? Aparentemente ruim, tá? E aí que surge a pergunta, esse caso ruim, ou aparentemente ruim, é o pior caso? Tá? E eu tô falando para vocês, sim. Só que eu não vou provar isso daqui para vocês, tá? Então, assim, o que eu tô falando aqui é assim, ó, esse jeito de você criar partições em que um lado fica zerado e o outro lado fica com o resto dos elementos, esse é de fato o pior caso, tá? Não dá para você pensar em outras formas de particionar, formas loucas de particionar, que vai dar pior do que isso, tá? Só que a gente não vai provar isso daqui, vocês vão ter que pelo menos acreditar nisso daqui. Lá em análise de algoritmos a gente prova que esse de fato é o pior caso, tá? Então, esse caso que é aparentemente ruim, no fundo é o pior caso, tá? E aí como é que fica a relação de recorrência? Bom, se você tinha aquela relação de recorrência antes, era assim, C de n era igual a C da parte k mais C de n menos k menos 1 mais o custo do particiona lá que era n, tá? Se você considera esse caso aqui, então esse k aqui vai ser 0, porque uma parte dele vai ficar... Uma das partições vai ter tamanho 0, então você vai ter aqui ó, C de 0, tá? E aí se o k é 0, você só vai ficar com n menos 1 aqui, então fica com n menos 1 aqui, tá? Agora C de 0 você bate na base, então esse cara aqui também some, porque C de 0 é 0. E aí você fica com C de n igual a C de n menos 1 mais n, né? E isso daqui é tranquilo de resolver, porque a gente já fez já resolveu esse tipo de relação de recorrência aqui, né? Olha como é que fica aqui, né? Então, abrindo, né? C de n igual a C de n menos 1 mais n, aí você abre esse cara aqui, né? Então, aí não pode, né? Não pode se confundir aqui, porque esse é o parâmetro, né? Aquela história, o parâmetro vem aqui, tá? E aí você chama para o C de n-2. Você vai abrir aqui o C de n-2, vai aparecer que C de n-3 mais n-1, não sei o que. Aí no fundo você vai acabar com n mais n-1, mais n-2, mais n-3, né? Até o 1, né? Ou até quase o 1, tá? Isso não vai fazer muita diferença pra gente. Vai ficar assim, ó. Na verdade ele vai até o C de 1 aqui. Então aqui o que eu estou fazendo aqui é fazendo de maneira super rápida, tá? Uma coisa que a gente já fez, tá? Então você vai ter que, talvez, parar e pensar o que acontece nesses 3 pontinhos, né? Como é que é o padrão que se desenvolve, aquela coisa que a gente já está acostumado. Qual que é o padrão da relação de recorrência? A gente fazer a pergunta, quando que para, né? A gente sempre faz essa pergunta, quando para, né? Quando para, quando alcança a base. Então alcançou a base aqui, aí alcançou a base, isso daqui dá C de 0, quer dizer, isso daqui dá 0, né? Porque lá o custo da base é 0. Aí você fica com uma soma aqui ó, de 2 até n. Mas a soma de 2 até n a gente sabe aquela soma do 1, né, até n, que é aquela soma lá do Gauss, tá? Então, bom, eu sei que a soma de 1 até n, ele dá n
vezes n mais 1 sobre 2. A gente já fez isso. Bom, mas eu não sei como é que é a soma de 2 até n. Bom, não tem problema. Então você só tira 1 aqui, ó. Tá? Porque esse 1 aqui, ele, vamos dizer, passa para o lado de cá, então a soma começaria de 2, tá? Então esse 1 aqui passa para o lado de lá, aí passa subtraindo. E aí você vai ter n vezes n mais 1 sobre 2, menos 1, tá? Esse menos 1 aqui no fundo vai ser aquele cara que a gente acaba até meio que ignorando ali, né? Aí aqui, daqui para cá, você faz algumas manipulações aqui. No caso, acho que eu deixei todo mundo sobre 2 aqui, né? Então esse menos 1 aqui ficou sobre 2 também. Então é uma igualdade, aqui não vai ter erro, né? Vamos fazer aqui rapidamente. Então, eu estava com n mais 1 sobre 2 menos 1. Aí eu coloquei tudo em função aqui, dividido por 2. Então quando eu coloquei todo mundo dividido por 2, aqui virou menos 2. E aí aqui eu apliquei distributivo, aqui fica n ao quadrado mais n menos 2. Então isso fica n ao quadrado mais n menos 2. Tudo isso dividido por 2. Tá aqui, que é é isso daqui, tá? Então eu fiz bem rápido. E aqui, olha só o que eu fiz aqui. Aqui eu tirei n sobre 2. Desculpa, n quadrado sobre 2, eu tirei em evidência, tá? Por que eu fiz isso daqui? Só para deixar claro, assim, eu tenho que tirar em evidência aqui, tá? N ao quadrado sobre 2. Então, se eu tenho assim, vamos fazer aqui também, né? Vamos fazer isso daqui aqui. Eu tenho, então, n ao quadrado mais n menos 2 sobre 2, tá? Ou seja, isso daqui é n ao quadrado sobre 2 mais n sobre 2 menos 2 sobre 2, tá? Se eu tirar n ao quadrado em evidência, isso daqui fica assim, ó, n ao quadrado sobre 2 em evidência, isso daqui vai ficar multiplicado por 1, tá? Aqui, deixa eu apagar aqui. Aqui vai ficar então multiplicado por 1 sobre n, e aqui vai ficar 2 sobre n ao quadrado. Será que tá certo isso? Acho que aqui é menos, tá? Porque no momento em que eu multiplicar aqui, então, ó, n ao quadrado sobre 2 vezes 1, volto para esse cara aqui, n ao quadrado sobre 2, tá? Aí aqui, ó, n ao quadrado sobre 2 multiplicado por 1 sobre n, né? Então vai cortar o n com o n, aqui, n ao quadrado com o n aqui, vai ficar n em cima e o 2 embaixo. Beleza, voltou para esse cara aqui. Né? Então, quando eu aplicar distributivo aqui, volta para esse cara daqui. E aqui, vamos ver como é que funciona. Aqui, ó, aqui é a mesma coisa, que ó, tipo, eu vou multiplicar aqui esse, né? Agora eu tô fazendo assim, esse com esse, tá? Se você fizer a conta, você vai ver que vai chegar nesse cara aqui. Tá? Então aqui tem um errinho, só que esse símbolo de mais aqui, na verdade deveria ser um menos. Tá? Então, ignora isso, aqui é um menos. Mas assim, o ponto aqui é o seguinte, presta atenção nesses, essa é uma história que eu já contei para vocês, mas não dessa forma de contar. Presta atenção nessa parte aqui, né? Qual parte? Essa parte aqui, ó. Tá? Ou essa parte aqui, tá? O que acontece à medida que o n vai embora, né? Que o n fica grande? Porque a gente está pensando em trabalhar com ordenando coisas grandes, né? Então, à medida que o n aumenta, né? Aqui não muda, sempre vai ser 1. Aqui, à medida que o n vai embora, 1 sobre n, né? A gente diz que ele tende a zero, tá? Porque à medida que o n vai embora, ou seja, vai para o infinito, isso daqui tende a zero. E esse cara aqui também, né, o menos 2 sobre n ao quadrado, à medida que o n tende ao infinito, isso daqui vai para zero. Na verdade, o jeito bem formal de escrever isso daqui é assim, né? Isso, se vocês já passaram por a disciplina de cálculo, vocês vão entender isso daqui. Se não passaram, tudo bem, mas eu quero fazer essa conexão aqui com a disciplina de cálculo. Então, o limite do n tendendo a infinito de 1 sobre n, isso daqui é zero, tá? Que é essa parte daqui. E o outro é o limite de menos 2 sobre n ao quadrado, o limite do n tendendo ao infinito, isso daqui também vai ser zero.
Então, o que acontece aqui? Quando cada vez mais que eu estou pensando em instâncias maiores, né? Vetores maiores, no caso aqui no caso a nossa entrada são vetores, né? Essa parte aqui, esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, e esse cara sempre está em 1, né? Isso aqui é uma constante 1, não importa o tamanho do n. Então, é como se você pudesse ignorar essas partes aqui, ó, porque vai para zero, e aí você vai acabar ficando só com o n ao quadrado sobre 2. Né? Por isso que é o aproximado, né? Se o n vai para o infinito, fica n ao quadrado, n ao quadrado sobre 2. Tá? Muito bem. Então, assim, aqui eu fiz de uma maneira meio rápida aqui o passo a passo que a gente está acostumado a resolver na recorrência, tá? E aqui eu dei um pouquinho mais atenção nesse final aqui, só para a gente entender essa questão da aproximação aqui, né? Tá? Mas eu não vou ser muito mais formal do que isso, vocês não se preocupem, ainda vocês precisam ver um pouquinho de cálculo, né, para entender essas coisas, e a gente vai trabalhar isso com bem mais calma lá em análise de algoritmos, tá? A conclusão aqui é assim, ó, o quicksort no pior caso, ele é um algoritmo quadrático, tá? N ao quadrado sobre 2. Ou seja, ele faz exatamente no pior caso a quantidade de comparações que, por exemplo, o selection sort faz, né, sempre, porque o selection sort ele não tem melhor ou pior caso, e ele também faz a mesma quantidade de comparações, né, aproximadamente a mesma quantidade de comparações que o insertion sort no pior caso, tá? Então esse é o quicksort no pior caso, infelizmente, né?